Boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu vou passar meu álcool gel. Tudo bem com vocês? Hoje a concorrência vai ser grande, né? Hoje eu vou concorrer com a Marília Mendonça. Hoje tem sertanejo, né? Raiz aí, modão. Tô ouvindo aí também um pouquinho. Oi pra quem tá entrando, tudo bem com vocês? Eu adoro também esses ao vivos que tá passando aí de sertanejo, né? Mas hoje é meu dia de fazer live, eu tenho que fazer. E espero que vocês acompanhem, que vocês participem, tá bom? Da live. Gosto muito que vocês comentem, que dê opinião, façam perguntas, tá bom? Por favor, que fica mais gostoso. Estamos todos loucos do álcool gel. Aqui, ó, o meu. Olha o tamanho aqui, ó. Tem bastante gente entrando, que legal. Boa noite. Muito feliz de estar aqui toda quarta-feira. E hoje talvez eu tenha interrupções, porque o Gabriel, ele quis ficar comigo, tá aqui no sofá aqui atrás. E talvez ele venha aqui participar um pouquinho também da live, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem refletido nas nossas crianças, nos nossos filhos, né? Não vou falar muito de quarentena, mas não tem como não falar, porque eu tenho, assim, recebido, sabe? Oi, Edri, tudo bem? Algumas mães vêm conversar comigo e vêm me perguntar como é que tá sendo, se tá difícil pra mim, porque pra elas tá difícil, acho que pra todas tão difícil. E ontem não, ontem não, domingo, hoje já é quarta, olha, meu Deus. Na segunda, desculpa. A gente fica perdido com a semana, né? A gente não sabe mais que dia que é, se é final de semana, se é semana, enfim. E eu assisti uma palestra da Simone Galvão e ela trabalha muito com a educação montessoriana, né? Na verdade, ela só trabalha com isso. E é super interessante. E eu fiquei assim bem surpreendida com a aula dela nesse dia. Foi uma aula aberta assim para os pais que estão buscando ajuda, né, para trabalhar com pré-alfabetização em casa, né? Os pais ajudarem os filhos em casa, porque a gente sabe que escola tem um papel que também é um papel limitado. E cabe muito a nós, como pais, nós, principalmente mães, que estamos mais próximos aos filhos, assim, ajudar nessa função, né? Complementar essa função da escola. Então, essa palestra que ela deu foi uma preparação para os pais. E ela fez umas reflexões que me chamou muito, muito a atenção. E ela falou justamente sobre isso, né? Sobre o que a gente está querendo dos nossos filhos e o que a gente tem passado para eles. O que assim, inconscientemente a gente tem demonstrado no dia a dia para eles, né? Então ela falou uma... Não reparem também na minha unha que está maravilhosa, viu, gente? Vida real, não fiz unha, não saí, não sei fazer em casa, cabelo também tá maravilhoso. Mas, voltando. Então, ela usou um termo e que eu achei, assim, bem interessante, que foi, assim, o que a gente busca nas crianças, né? A gente busca normalização. Isso, assim, falei, gente do céu, a gente busca fazer com que os nossos filhos sejam normais, né? Falando aí da criança com algum transtorno ou alguma deficiência. Aí fiquei pensando, né? Falei, mas como assim, né? Eu acho que isso... Não, a gente não pode buscar isso. Mas aí ela me explicou e depois eu fui ler um pouquinho mais. E essa educação montessoriana, ela fala um pouco dessa normalização que a gente faz, que a gente quer muito que a criança faça, e a gente nem percebe, porque é algo natural.
A normalização da criança é o equilíbrio natural dela. É como ela se equilibra naturalmente nas suas atividades, no seu brincar, né? Ela é algo que ela faz assim para si mesma. Eu trouxe uma colinha aqui, tá? Eu acho que para eu não me perder aí nas questões. E, por favor, vão me falando se vocês estão gostando, se estão, né, se eu tô seguindo uma ordem, que às vezes eu me perco um pouco, faço um parênteses, falo uma coisa que não tem nada a ver como agora. Mas, voltando aqui, tá bom? Então, é algo que vem de dentro dela. E quando a criança tá dentro dessa normalização, ela tá totalmente equilibrada. E é o que assim, e aí pensando no dia a dia dos nossos filhos, é o que mais a gente quer. A gente quer uma criança calma, a gente quer uma criança independente, a gente quer uma criança concentrada, né? E no caso de crianças com autismo, são coisas bem difíceis de acontecer. Mas como que eu tô reagindo, né, a esses comportamentos da criança? Como que eu tô... E independente, né, eu tenho ouvido mães também falando sobre isso, que tem percebido que a criança tem reagido ao que elas estão demonstrando, ao que elas estão vivendo, né, ao que elas estão sentindo mesmo. E isso é super, né? Então, como a gente está agora nesse período muito mais próximo da criança, a gente está tendo a oportunidade maravilhosa de se perceber e perceber o outro que está mais próximo, que são os nossos filhos. Então, hoje a gente está com muito mais obrigações com eles, né? Que é a escola, atividade, terapia, e a gente está percebendo como é que eles estão reagindo a isso. Porque antes era lá só com a professora, antes era lá só com a terapeuta, num ambiente preparado, maravilhoso, e de repente a criança está no ambiente da casa dela, tendo que fazer as mesmas coisas. E como que tá esse ambiente? Como é que tá esse ambiente para ela? Eu trouxe aqui, antes da gente falar um pouco mais sobre nós, eu quero falar um pouco sobre essa normalização da criança, para vocês entenderem. Tem uma lista de características que são mais comuns. Eu não vou falar todas, mas vou falar as que são mais... que estão mais, assim... próximas, assim, que a gente entende mais, que a gente percebe mais, né? Uma delas é o amor à ordem. Então, as crianças gostam naturalmente de ordem, né? Elas gostam de um ambiente ordenado, um ambiente limpo, no sentido de não ter muita... visualmente para ela... muita informação, né? Então, naturalmente a criança ela gosta disso. Então, a gente quer que a criança tenha ordem, a gente quer que a criança, né, não seja bagunceira, não é verdade? Mas e a gente? E o ambiente em que ela está, como é que tá? É um ambiente que está organizado? É um ambiente que tem uma rotina, né? Como é que é? Que a gente... como é que a gente também estimula isso na criança? É ensinar, sabe assim? Ensinar a guardar brinquedo. Pode mandar pedir para ela fazer, que ela vai fazer com o maior prazer. Às vezes, a criança com autismo tem um pouco de dificuldade, a gente sabe disso. Mas eu, com experiência com meu filho, com o Gabriel, ele pega assim, às vezes... ele joga para chamar atenção, com alguma intenção. Ele joga brinquedo com alguma intenção. E aí, quando eu peço... que engraçado, né? Quando eu peço para ele pegar, ele vai lá e pega. Eu falo, você vai pegar e vai guardar aqui. Depois a gente vai conversar. Ele vai lá, cata. Às vezes dá até dó, né? E você sabe que quando a gente tá na nossa rotina normal, né? Sem estar dentro de casa, tudo. Oi, Cris, tudo bem? A gente às vezes não tem essa paciência de esperar a criança pegar, guardar, pôr no lugar. A gente não tem. O que a gente faz automaticamente? A gente vai lá e guarda por ela, né? Então é algo que a gente precisa prestar atenção. Como é que tá
essa ordem dentro da nossa cabeça também, né? Como é que a gente tá lidando com as coisas? A gente tem uma organização mental, porque isso também influencia a criança, né? Se você a cabeça tá bagunçada, começa a fazer uma coisa e para, né? É muito assim, importante a gente perceber. E se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que não dá para cobrar muito isso da criança se a gente não tá demonstrando para ela isso na vida real, né? Se a gente no dia a dia não tá conseguindo ter essa ordem em volta dela. Uma outra coisa dessas características, amor ao trabalho. Como assim? Tem que ensinar meu filho a trabalhar? Não é incentivar ao trabalho, né? A criança, ela faz esse tipo de coisa naturalmente. Ela não gosta de ajudar? Perceba isso. A criança adora ajudar, adora pegar uma coisa para você, né? E como é que você consegue estimular isso nela, né? É você ensinando as coisas para ela passo a passo. Isso é um trabalho para ela, né? E claro, coisas que ela consiga fazer, né? A criança, naturalmente, pelo caminho dela, ela é solidária, perceba, ela é solidária. Isso é o amor ao trabalho. Então, você conseguir ensinar um passo a passo que na correria a gente não faz com a criança. Você leva a criança no banheiro, criança pequenininha. Deixa eu só ver uma coisinha. Filho, vai subir? Não, mamãe. Resolveu subir. A gente leva a criança ao banheiro, por exemplo, o Gabriel. Ele não tá na fralda. Tá bravo lá com alguma coisa. Vai subir, filho? Voltando. Então, assim, a gente leva a criança ao banheiro, não tem aquela paciência, ou não tem tempo, né? Faz as coisas super rápido, pá, 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 e a criança nem percebeu que ela poderia, e que eu tô fazendo hoje com o Gabriel, né? No dia a dia dele. Dou o papelzinho na mão dele, ele limpa o xixizinho. Só um pouquinho. Filha, vem que o Gabriel quer, por favor. O Gabriel tá subindo já. Tá subindo? Tá bravo lá, não sei com o quê. Aí dou o papelzinho na mão dele, ele limpa o xixizinho. Aí eu fico esperando ele conseguir abrir a lixeira com o pezinho, fica lá, né? E eu percebo que antes dessa quarentena, eu ia lá e abria para ele, porque demorava demais. E agora não, eu espero pacientemente ele abrir. Ele abre, joga o papelzinho, fecha. Ele adora essa sequência, ele adora. Oi, Tato, tudo bem? Ele adora essa sequência, né? Aí pega o banquinho pra subir para ficar mais alto, para poder alcançar a água. Põe o sabãozinho, ele faz assim com a mãozinha, lava a mão, fecha a torneira, limpa, enxuga as mãos e bora fazer outra coisa, né? Então, no dia a dia a gente esquece. E como é que tá os nossos afazeres, os nossos trabalhos, né? Será que a gente anda reclamando demais de fazer? Porque... Oi, Vânia, tudo bem? Tá até a Vânia, que bonitinho. Será que a gente tem reclamado quando a gente vai fazer um trabalho? Nossa, eu coloquei um negócio que nada a ver. Será que a gente tem reclamado na hora de trabalhar? Será que a gente tem reclamado do nosso trabalho? Será que a gente está feliz com o nosso próprio trabalho, né? Então, isso também reflete na criança, né? De não querer fazer algo, né? Eu não quero fazer porque minha mãe também não gosta de fazer. Minha mãe tá com preguiça ou tá cansada, né? Pode falar, né? Às vezes a gente tem preguiça mesmo, mas
Muitas vezes a gente tá cansada, muito cansada e não tá querendo fazer e fica postergando, né? Então isso, indiretamente, você tá demonstrando isso pro seu filho. Então você tá tirando aquilo que é natural dele, aquilo que você quer que ele faça. Você quer que ele seja assim, você não, né? Qual pai e mãe não quer que seu filho seja solidário, que seja organizado, né? Todos querem, mas a gente precisa se perceber nessa. Será que a gente tá normalizado? A gente tá em equilíbrio, né? Assim, é bem. é- não é complicado, mas eu acho que vale muito pra gente refletir nesses tipos de ações que a criança faz, como a gente tá, o que ela, o que ela tá fazendo, como a gente reage e, consequentemente, como ela reage também. A concentração espontânea. Sim, a criança tem uma concentração que é própria, ela gosta, né? Quando ela é muito novinha, ela gosta de fixar os olhos, né? Ela não fica olhando para uma coisa. Ela tá concentrada, isso é uma concentração espontânea. E depois, quando ela vai crescendo, ela gosta de empilhar, de montar, de encaixar, de decifrar enigma. E qual que é o maior problema hoje, assim, um dos maiores que eu vejo para criança com deficiência, com transtorno aprender? Não se concentra, não senta, não, né? Aí o que a gente faz? A gente bota a culpa no transtorno, ou bota a culpa na criança mesmo. Ai, essa criança, ai, meu filho é distraído, meu filho não gosta de sentar, não gosta. Aí eu pergunto para você, e você? Você se concentra numa atividade? Você presta atenção quando a pessoa está falando alguma coisa? Quando você ouve uma música, você presta atenção na letra daquela música? Ou você está pensando em mil coisas diferentes, você não consegue terminar uma atividade, você vai para outra. Como é que é a sua concentração? Pensa, como é que você se concentra no seu dia a dia? Você foca, você tem foco? Você está focada no que você está fazendo? Se você não tá, você não vai conseguir ter isso da criança. Você não vai conseguir que ela seja uma criança concentrada, né? Se você começa a fazer uma coisa e para, vai olhar o celular, vai olhar que tá passando a televisão, né? Não dá pra gente exigir da criança o que a gente não tá conseguindo fazer hoje. Então é parar e pensar novamente, né? Que eu quero uma criança concentrada, focada. Mas se eu não sou assim, eu não preciso. A gente tem que aprender que não dá pra só mandar na criança. Eu vou mandar, ela tem que fazer, ela tem que me obedecer. Mas a criança, ela tá ali, ó, só absorvendo, né? A esponjinha que a gente fala, ela tá absorvendo o que... Ah, tá bom, Tata. O que a gente passa para ela. E muitas das vezes sem perceber, sem perceber. Uma outra coisa também que é inata da criança é a obediência. Oi, como assim? Criança... Não é, mas assim, não é aquela obediência despropositada, sabe? De que a criança, ela é um robozinho e ela quer aceitar, ela vai aceitar tudo que você vai falar. Não é isso, não é esse tipo de obediência. Mas a criança gosta e se sente bem quando a gente pede favores. Às vezes a gente fica com dó, fica assim, né? Ai, vou pedir para a criança fazer isso, né? Determinar rotinas, né? Ou brincar de desafiar também, né? Esse tipo de coisa que são coisas até banais, mas que a criança, quando você faz isso com ela entra num equilíbrio, ela entra ali num desenvolvimento mais profundo mesmo. Então, pedir favor. Por que a gente quase não pede favor para criança? Vamos pensar aí, por quê? Por que a gente não costuma pedir favor para criança? Porque vai fazer errado, porque vai demorar demais, porque eu não tô com paciência para esperar, porque se eu der uma coisa na mão vai quebrar, porque não sabe fazer, não adianta pedir. Então, assim,
o que a gente tem feito por eles nesse sentido? Né? Pedir favor, não precisa ser coisa grande, tem que ser algo que esteja ao alcance da criança. Faz esse teste em casa. Eu faço aqui muito com o Gabriel. Ontem eu fiz suco, ele ama suco, então eu falo, então você vai ajudar a mamãe. Aí ele vai lá, pega a cadeirinha dele, ele pega o liquidificador, ele pega a jarra, aí coloca lá no lugarzinho certinho. E aí eu dou lá a polpa, ele joga a polpa, aí ele joga a água, aí eu dou a água pra ele, né? Aí ele coloca a água, derruba metade fora, metade dentro. Ah, e se você tá com pressa, você não pede pra criança fazer isso, porque ela tá te atrapalhando ao invés de te ajudar, não é verdade? Mas, gente, vocês não têm ideia de como a criança desenvolve e aprende com isso, né? Além dela estar interagindo com você. E antes eu não deixava, por exemplo, ele colocar água. Agora eu tô deixando ele, dou um copinho de plástico, ele joga a aguinha lá na jarra. Aí depois coloca açúcar, aí tampa, aí ele liga. Aí ele liga, ele deixa o tempo que ele acha bom. Aí fala, não, filho, mais um pouquinho. Não, agora chega. Aí ele vai obedecendo e a gente termina. Aí ontem ele terminou. Aí eu falei assim, ele queria tomar a água, mas eu queria trabalhar o esperar com ele, né? Esperar. Então eu falei, filho, esse copo a mamãe tá te dando, mas é pra você levar. Ó o perigo, ó o perigo. É pra você levar pro papai, lá na sala. O papai tá trabalhando, leva lá pra ele. Mas fiquei assim, né? Ai, meu Deus, isso não vai dar certo, pensando aqui comigo, né? Mas falei, bom, vou arcar com as consequências, né? Aí o que ele fez? Foi muito bonitinho. Ele pegou o copo, aí experimentou. Ele experimentou o suco e aí já foi lá da cozinha gritando pro pai dele: Ó papai, ó papai, papai. Nossa, pensa na felicidade da criança. E aí ela tá trabalhando um monte de coisas ali. O cérebro dela tá trabalhando para ela resolver aquela situação. Olha que coisa maravilhosa, né? Então tá concentrado, tá compenetrado, né? Tá pensando, tá planejando como é que ele vai levar aquele copo. Graças a Deus, o copo chegou intacto. Aí eu, não feliz, totalmente feliz, dei outro copo para ele, para ver se ele ia esperar a vez dele, que o esperar é super importante. Dei outro copo, falei, agora você vai levar pra Tata. Não é seu esse suco, é da Tata. Aí ele pegou, oi Cris, tudo bem? Aí ele pegou o copo, deu outros 2 golinhos no suco e levou. Tudo certo, derrubou uma gota de suco no chão, voltou, pegou o copo dele e veio para a sala para tomar o suco. Então, assim, olha só, ele ficou super feliz em me obedecer, ficou super feliz de fazer um favor para mim, né? Olha quantas habilidades, né? Trabalhou equilíbrio, trabalhou planejamento e coisa simples. Eu não tô falando, meu filho tem deficiência, meu filho tem autismo. E eu confiei nele, sabe? Assim, eu dei um voto de confiança. Falei, filho, você pode, vai lá e faz pra mamãe. E é engraçado que quando você fala com convicção, quando você tem essa convicção de que seu filho pode, ele automaticamente absorve isso. É incrível, né? Então, assim, o que você tem esperado do seu filho, né? Você tem desistido dele? Você tem desistido das coisas que você acha que ele não pode fazer? Porque talvez você já tenha desistido de você mesma de fazer, né? Ah, eu sou desorganizada. Eu, Andresa, sou. Mas eu tô aqui, ó, lutando muito para fazer uma rotina pro Gabriel e para seguir essa rotina. Nem todo dia eu consigo seguir exatamente a rotina, porque tem dia que não tem jeito, a gente tem outras coisas, tem imprevistos, mas eu tô lutando porque eu acredito que isso é bom para ele, é bom para mim. Então, é você pensar naquilo que você quer para o seu filho, né? Eu já ouvi, por exemplo,
que menos é mais, que com o diagnóstico do autismo, que eu não, né, a pessoa não falou assim diretamente dessa forma que eu vou te falar, mas foi isso que eu entendi. Ela falou, menos é mais. No sentido de que não precisa ficar levando muito em terapia, não precisa ficar estimulando demais, porque já tem a síndrome de Down e tem agora o autismo. Então, se ele não aprender a ler e escrever, tá? Se ele não. Então, não fica procurando muito entender, muita informação, porque vai te frustrar, né? Foi isso que ela quis dizer pra mim. E aí, se eu, como mãe, eu internalizo isso e passo a viver com esse pensamento, com essa consciência, aí acabou. Realmente, aí meu filho não vai aprender mais nada, ele não vai mesmo ler e escrever, porque eu já coloquei isso como um destino para ele, né? Então, o meu inconsciente começa a trabalhar para que nada aconteça mesmo, né? Então, eu como sou teimosa e do contra, falei, não, eu escutei, entendi em que circunstâncias ela tinha falado aquilo e com que intenções ela tinha falado aquilo, eu entendi, mas aquilo não serviu para mim, né? Eu quero mais para meu filho, eu quero, né? E a gente, por que eu trouxe essas coisas da normalização? Porque às vezes a gente pensa em coisas muito mirabolantes para os filhos. E não é, né? Os nossos filhos têm coisas que são inatas, que tem dentro dele e que a gente, de uma forma tranquila no dia a dia, pode ajudá-los a se desenvolver dentro dessas naturalidades que eles têm, dessas coisas que trazem o equilíbrio para ele, né? Tão importante isso. Então, oi tia, tudo bem? Então, assim, não adianta a gente querer buscar que os nossos filhos se tornem equilibrados se nós não estamos, né? Eu quis trazer, tem outras características aqui que eu não trouxe, depois se alguém quiser eu posso mandar o texto sobre isso, que é da Maria Montessori, que ela foi muito a fundo aí na questão da educação das crianças, no desenvolvimento, no entender essa criança. E eu achei isso assim incrível, porque até desmistifica um pouco essa dificuldade que a gente tem em lidar com os nossos filhos, né? Eu tô falando de filho com deficiência, tô falando com filho sem deficiência, porque eu quero ver aí uma mãe que não tem dificuldade com o filho. Pode ser inteligente, pode, né, ter tudo à mão, tudo perfeito, mas que tem inúmeras dificuldades. Então, antes da gente culpar a deficiência, antes da gente culpar o transtorno, antes da gente culpabilizar a criança também, como preguiçosa, como desorganizada, é a gente se olhar, é a gente se perceber e entender o que a gente está refletindo aos nossos filhos, né? Qual que é esse reflexo que a gente tá dando para ele? Eu acho que isso é primordial. Antes de você começar qualquer coisa, e antes de você, sabe, direcionar. É a professora que não ensina direito, é a escola que não dá o apoio que meu filho precisa. Mas, gente, as coisas começam dentro de casa, as coisas começam num vínculo com a família, primeiro, né? Então, como é que tá esse vínculo seu com seu filho? Não tô dizendo que aqui é perfeito, não é não. Eu tenho refletido muito esses dias sobre muitas coisas, né? A gente tende também... eu não tô falando isso para que você... traga uma nova culpa para si. Não é isso que eu quero que você faça. Mas é trazer um alerta só, porque você pode mudar, né? Você pode mudar essa situação de uma forma que seja mais fácil até.
né? É você procurar esse equilíbrio dentro de você, né? Não precisa ser também tudo de uma vez. Ai, não preciso ser assim, assado, fazer isso, fazer aquilo. Não, começa com poucas coisas. O que você tá vendo hoje que tá mais mais atrapalhando o desenvolvimento do seu filho, o bem-estar do seu filho? Né? Pense em uma questão e comece a trabalhar essa questão dentro de você, né? Eu não sou psicóloga, eu não, né? Tem coisas que eu não posso adentrar e nem posso te ajudar, mas eu posso te dizer, né? Eu posso, assim, te trazer uma luz, uma reflexão para você, né? Se daí, a partir disso, você se perceber numa situação que precisa de ajuda, então procure essa ajuda, né? Procure se entender melhor, procure se tratar mesmo. Às vezes a gente precisa de um tratamento. Tá tudo bem com isso. Tá tudo bem, porque você precisa estar bem primeiro, para depois você conseguir ajudar teu filho, para que ele fique bem também. Eu vejo muito isso, muito isso, né? A gente o filho não tá bem, você vai ver lá eu como professora, eu percebo muito isso. A criança que traz desequilíbrios ali dentro da sala de aula, que traz essa falta dessa normalização, né? Seja em vários aspectos. Aí quando você vai um pouco mais a fundo, você percebe o desequilíbrio dentro da família, dentro do lar, né? Entre os pais, né? Entre o casal. E isso não tem como, vai refletir na criança e é no dia a dia dela ali. Às vezes em casa o pai e a mãe não percebe muitas coisas, mas a escola percebe, né? E tem uma escuta também para essa escola, para esses professores, quando eles vêm com algum alerta para você, mas sem se sentir culpada, né? Eu acho que assim, não é esse o meu intuito hoje. É trazer essa reflexão, né? E quando a gente está se sentindo bem, a gente consegue milhões de coisas automaticamente, inconscientemente, né? Eu ouvi muito uma coisa assim que é super interessante, que quando você recebe instruções no avião, por exemplo, em caso de descompressão, acho que é isso, né? Se você está com a criança, coloque o oxigênio primeiro em você. O que quer dizer isso? Primeiro você tem que estar bem para ajudar o seu filho, senão você não consegue fazer nem em você e nem nele, né? Então, assim, faça por você, né? Busque equilíbrio em você para que você se sinta bem, para que você se sinta melhor e consiga, né, melhorar também aquilo que não está bom no seu filho, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, antes de trazer essa culpa externa, não é culpa, mas trazer essa justificativa para as coisas, antes de jogar ela externamente, você tente primeiro arrumar a sua casa, né? A sua casa aqui, coração, cabeça, para que as coisas daí comecem a fluir muito melhor, né? A mãe precisa estar bem, a mãe que tem um filho com algum transtorno, principalmente o autismo, está muito mais propícia a ter estresse, né? A ter depressão. E não tô falando também só da mãe que tem um filho com algum transtorno. A depressão, ela pode vir em qualquer momento, em qualquer tipo de situação. Você pode ter tudo na vida, tudo maravilhoso, e a depressão vem e te atinge, né? Então, não há culpados, não há justificativas, mas ela vem. Então, se entender numa situação, né, interna, se entender, se enxergar,
Acho que essa é a palavra, né? Se enxergar, como eu estou vivendo, se eu tô feliz, se aquilo que eu tô fazendo hoje tá me fazendo feliz, né? Se o meu trabalho tá me fazendo feliz, se aquilo que eu tô vivendo tá me fazendo feliz, né? Eu acho que você tem que buscar a felicidade primeiro, procure ser feliz primeiro você, e depois você vai conseguir passar isso para qualquer outra pessoa, tá bom? Era isso que eu queria falar. Se alguém tiver algum comentário aí, por favor, comentem, conversem comigo aí, manda um coraçãozinho, né? Gosto muito de interação. Quando eu participo de lives, eu mando um monte de coração, comento bastante, é super legal, né? Eu vou deixar essa live gravada. Se você. Obrigada, Vânia. Beijo. Te amo. Se você depois quiser compartilhar com alguém ou quiser assistir de novo, ela fica aqui no meu Instagram por 24 horas. Aí ganha os coraçõezinhos. Eba! E depois eu jogo lá no YouTube, tá? Tem um canal lá. Tem milhões de inscritos. Brincadeira, não tem ninguém quase, bem pouquinho. Mas eu deixo todos os vídeos que eu gravo, eu deixo lá, tá bom? E fica como um registro, né? Como um histórico das coisas que eu falo aqui. E aí tem um link aí na minha bio, depois se alguém quiser olhar, depois se quiser compartilhar. Ó, ganhei mais corações, oba, quiser compartilhar com alguém, compartilha, tá bom? E se você quiser sugerir tema, se você quer participar da live comigo, entrar ao vivo comigo, nossa, vou ficar super feliz. Às vezes a gente sente falta de ter alguém, uma outra pessoa para conversar, assim, né, para trocar conversa mesmo. Manda para mim, a gente marca, coloca um tema e conversa, tá bom? Porque toda quarta-feira eu entro aqui para falar. Muito, muito, muito obrigada para quem participou, para quem me escutou. Se eu falei bobeira, por favor, podem me criticar aí, tá bom? Tô aberta também a ouvir e corrigir os meus erros, tá? Muito obrigada, boa noite e bom resto de semana para vocês, tá? Beijo!